O próximo passo vai ser pegar os nossos dados e passar eles por essa rede. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Oi, meu nome é Ana. Oi, meu nome é Thiago. E você está assistindo a playlist Redes Neurais do Zero. Treinamento, resultados e validação. Tá bom, mas devagar para entender. Então, para fixar bem o que a gente ensinou na última aula, a gente vai mostrar esse esquema aqui. Quando a gente cria uma rede, todos os pesos e vieses são iniciados de maneira aleatória. Então, a ideia é passar por essa rede e olhar para o resultado. No início, a gente vai ter uma resposta bem ruim, já que o erro é bem grande. Então, a gente chama um método matemático chamado ADAM, que vai dizer pra gente a boa direção e o tamanho do passo para ajustar esses pesos e vieses. A ideia vai ser passar de novo os dados, olhar novamente os erros e chamar o ADAM. E a gente vai repetir isso várias vezes. E se você não tem ideia do que a gente está falando, ou ainda pior, não conhece o ADAM, clica no card aqui em cima para ver o último vídeo. Tá, então agora é hora de colocar o ADAM para trabalhar. Então agora a gente vai abrir o Colab, aquele mesmo link que a gente estava usando antes e vai estar também na descrição desse vídeo. Tá, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o banco de dados que a gente vai trabalhar, o nosso queridinho Iris. Por sorte, esse banco já existe dentro de uma outra biblioteca do Python chamada sklearn. Então, para acessar o banco, a gente vai importar a função que carrega o banco e depois vai executar essa função. E olha só que criativo! O nosso banco no código vai se chamar banco. Mas antes de utilizá-lo, vamos dar uma olhada em quais informações tem dentro desse banco. Para isso, a gente vai digitar banco.keys. Então, bora ver o que significam as principais keys que apareceram. Na data, por exemplo, a gente vai encontrar as dimensões das flores. E nesse banco, a gente tem 150 flores. Então, vamos dar uma olhada aqui o que a gente encontra na flor 37. Tá bom, eu tenho 4 dimensões. Mas qual dimensão é cada? Já que eu tenho comprimento, largura, pétala, sépala. Para saber isso, a gente vai dar uma olhada na key Feature Name. Nela, a gente vai encontrar que a ordem correta é comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Além disso, vamos checar o que a gente encontra na key Target. Nessa aqui, a gente pode encontrar qual é a flor que está relacionada com as dimensões que a gente encontra na key Data. Por exemplo, vamos dar uma olhada para a flor 37. A gente encontrou 0. O que isso significa exatamente? Para saber isso, a gente vai chamar aqui Target Names. Nela, a gente vai descobrir qual é a ordem certa dos nomes. E aquele número que você viu é justamente a posição do nome da flor nessa lista de nomes aqui. Como geralmente em programação a gente começa a contar do 0, a gente vai ter 0, 1 e 2, ao invés de 1, 2 e 3. Então a gente vai ter aqui cetose sendo o 0, versicolo sendo o 1 e virgínica sendo o 2. Ou seja, essa nossa flor 37 é uma cetose. Então agora a gente vai salvar os dados mais importantes, que são a data e o target, em duas variáveis, o x e o y. O x, que são as dimensões das flores, vão ser os dados de entrada. Já o y, que são os tipos de flores, vão ser os dados de saída que a gente quer atingir. Você também pode pensar no x como sendo as perguntas e o y como sendo as respostas. Repara que agora só temos um grande bloco de questões. Se a gente usa esse bloco todo para a nossa rede estudar, não vai sobrar nenhuma pergunta para a gente poder testar a nossa rede. Então, para isso, a gente vai ter que separar esse bloco em dois grupos. O primeiro chamado de treino, que é como se fosse uma lista de exercícios, e o segundo chamado de teste, que é a prova que a nossa rede vai fazer. Para isso, a gente vai usar mais uma vez o sklearn. Nela, existe uma função que serve justamente para separar o nosso banco em duas partes, uma de treino e uma de teste. E adivinha só como se chama essa função? Train, Test, Split. Essa função vai ter 3 entradas. A primeira é o x, a segunda é o y e a terceira vai determinar qual é o tamanho do nosso teste. Nesse caso, a gente está colocando 20%, ou seja, vai ser 20% de 150, o que vai dar 30 perguntas para o nosso teste, e as outras 120 vão ser usadas para o aprendizado, para o treino. E repara que essa função tem 4 saídas.
as perguntas do treino, as perguntas do teste, as respostas do treino e as respostas do teste. Agora imagina só se essa rede fosse igual a gente e de vez em quando pensasse que não precisa estudar para fazer a prova. Ah, cara, mas essa matéria que eu sei. Eu não preciso estudar isso. Vamos colocar então ela para fazer a prova e ver como é que ela se sai. Para isso, a gente vai usar a função chamada evaluate. Com a métrica acurácia, a gente pode ver que ela só está acertando pouco mais de 30% da prova. Dá para perceber aqui que ela, na verdade, está chutando as respostas, né? Cada pergunta tem 3 alternativas, o que dá uma chance de acertar de 1/3 ou 33,33333%. E esse valor está muito parecido com a nota da nossa rede. Então agora ficou claro porque que ela tem que estudar, né? Para isso, a gente vai chamar a função fit, dando para ela a lista de exercícios, o número de vezes que ela vai fazer essa lista, ou equivalente, né? O número de passos que o Adam vai dar. E por último, a gente vai dar x e y teste como forma de avaliação, né, da nossa rede. Repare que no início a acurácia é muito próxima de 1/3. Mas com os passos do Adam, essa acurácia vai melhorando e o erro vai diminuindo. Assim, depois dos 150 passos, a gente pode ver que o erro já diminuiu bastante e a acurácia já está maior que 95%. Mas é importante ter em mente que a cada passo, a nossa rede só aprende com treino. Ela não está aprendendo nada com teste. É como que se de um passo para o outro, ela lembrasse do treino que ela fez, mas não lembrasse do teste que ela fez. Em cada linha, a gente consegue ver 2 acurácias, uma de treino e uma de teste. Por exemplo, na quinta linha, a primeira acurácia é a acurácia de treino depois da rede ter feito a lista 5 vezes. Já a segunda acurácia diz respeito aos acertos na prova depois de ter feito a lista 5 vezes e nenhuma vez a prova. Por isso que a gente chama esse passo de validação, porque a gente está testando a cada vez a rede num dado novo. Agora, para visualizar bem essa evolução, a gente vai fazer 2 gráficos. Para isso, a gente vai usar uma biblioteca do Python que se chama Matplotlib, e ela serve justamente para fazer gráficos usando o Python. Aqui, a gente não vai entrar na explicação do código do gráfico, mas você pode olhar ele com mais calma no Colab. O primeiro gráfico está mostrando a evolução do erro. A linha azul mostra a evolução do treino em cada um dos 150 passos. Já a linha laranja está mostrando a evolução do teste em cada uma das iterações. Como a gente viu ali em cima, esse erro vai caindo ao longo das iterações. E a gente pode reparar que o erro da prova é ligeiramente maior que o erro da lista de exercícios. O que faz sentido, né? Isso acontece com a gente também. Já no segundo gráfico, a gente vai visualizar a evolução da acurácia nos testes e nas provas. E o resultado também é bem intuitivo. Ela vai crescendo com o aumento dos passos e, novamente, a gente pode ver que a acurácia no treino é um pouco melhor que a acurácia na prova. Então agora, se você passar por um jardim de íris, você pode pegar uma delas, medir e jogar nessa rede para descobrir quem ela é. Então, por exemplo, imagina que você mediu essas dimensões aqui. Legal! Provavelmente ela é uma versicolor. Não sei se você reparou o que acabou de acontecer aqui, mas a gente acabou de construir um excelente modelo classificador de flores, mesmo sem entender nada de flores. Eu, por exemplo, nem sei o que é uma sépala. Tá, e agora eu aposto que você tá pensando: Nossa, Ana, agora eu sei classificar uma cetose, uma virgínica e uma versicolo. Isso realmente é muito útil na minha vida, né? Mas o ponto é que esse modelo pode ser aplicado em outros casos úteis, ajustando bem pouco esse código, como por exemplo o número de neurônios na nossa rede. E é justamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dessa playlist.